Antena 1, Elvas e Campo Maior, 103.8. Manhã de terça-feira, dia 19 de julho, agora em destaque neste espaço de atualidade Antena 1, o Estado da Nação, nas áreas da educação e saúde. Eduardo Maio. Bom dia. O Parlamento vai debater amanhã, quarta-feira, o Estado da Nação. É o primeiro de um novo ciclo político em que o Partido Socialista tem maioria absoluta. Um governo ainda com poucos meses de vida, mas que traz de dois governos anteriores de António Costa, também socialistas, já uma herança política em termos de algumas áreas de trabalho, nomeadamente duas que vamos analisar aqui hoje, que são a educação e a saúde, e que são áreas sempre fundamentais para os cidadãos, se não estruturantes da vida de um país. E vamos começar por falar precisamente da educação, e eu tenho comigo como convidado o professor Santana Castilho, especialista em educação, com muitos anos, décadas de docência e de trabalho nesta área da educação. Professor Santana Castilho, muito bom dia e muito obrigada por estar connosco. Muito bom dia. Tivemos 2 anos de pandemia difíceis para as aprendizagens, também para o contacto dos professores e das escolas com os alunos, mas agora tivemos um ano já muito próximo daquilo que era a tradição do ensino e da aprendizagem. Este ano correu bem? Não, este ano não correu bem, como já não vinha a correr anteriormente, e quando digo anteriormente, digo antes mesmo da pandemia. Aliás, deixe-me só, a título de preâmbulo, dizer-lhe que vejo com muita perplexidade a sociedade em que vivemos, que está cada vez mais afetada pelo pânico, pela ansiedade, e que está cada vez mais afastada do pensamento racional e crítico. Da pandemia passamos para a guerra, da guerra para os incêndios, e eu interrogo-me o que é que nos virá a seguir depois de queimado o último hectare, o que é que nos vai acontecer. Isso impede-nos de realmente pensarmos e racionarmos sobre os problemas que não são propriamente os problemas da pandemia. É o caso da educação. A educação é uma área de intervenção social que foi e será sempre afetada por dinamismos sociais muito complexos, mas que está marcada atualmente, e este atualmente tem pelo menos 6 anos, por crenças de ideólogos que criaram, como dizer, percepções em muitos docentes sobre o que metodologicamente funciona bem durante o processo de aprendizagem. E essas crenças e percepções têm um problema, é que chocam com a produção científica que é conhecida. E muitas das ideias circulantes divergem frontalmente dos ensinamentos e da experimentação, sobretudo da psicologia cognitiva. Portanto, não, as coisas não correram bem. Quais são essas crenças, professor? Essas crenças em que vivemos nestes últimos 6 anos, isso corresponde aos vários governos socialistas que se têm sucedido? Naturalmente que sim. Eu dou-lhe um exemplo. O chamado ensino através da descoberta. Bom, a teoria da aprendizagem pela descoberta assenta numa ideia frágil, segundo a qual, se um cientista pode chegar a novos conhecimentos pela experimentação, então uma criança em situação de aprendizagem pode agir e pensar como um cientista. Ora, isto é falso. Só se produz conhecimento quando há conhecimento fundamental de base anterior a esse. O cientista, quando vai experimentar, já tem muito trabalho feito por trás, não é? Em termos de estudo. Naturalmente, não é? E toda esta ideologia, toda esta pedagogia de fancaria, que é o pensamento dominante do ministro e dos prosélitos que o acompanham, marcaram terrivelmente a evolução da educação nos últimos anos. Está a falar do ministro que já lá não está? Não, estou a falar do ministro que está e que, em rigor, era o factotum do poder, porque o pobre do Tiago ia a uns
cestos de basquete em uns campos de futebol, mas de educação sabia nada, escrevia nada, nunca escreveu, nunca deu uma aula nos dias da vida e, portanto, digamos, a figura tutelar que atuava na sombra era João Costa. Portanto, este é um dos problemas. Este é um dos problemas. Uma das crenças que, em seu entender, está a levar o ensino, a educação por maus caminhos. Sim, e se realmente as pessoas estiverem atentas, o que é que se vê? São dados do próprio Ministério. As crianças do segundo ciclo do ensino básico terminaram-no sem saber ler nem escrever. Mais de metade dos alunos do 9º ano, nestas provas de aflição, deixe-me fazer um parêntese, porque estas provas de aflição foram um disparate submeter a provas de aflição alunos que já estavam em férias. Estou a referir-me às provas de aflição do 9º ano. Alunos que já estavam em férias, com o ano escolar resolvido, só a ritualização da asneira, que é a característica dominante do Ministério, é que pensaria nisso. Bom, mas foram feitas. E o que é que nos disseram? Disseram-nos que mais de metade dos alunos do 9º ano, quase 60%, teve nota negativa a matemática. Mas mais relevante do que isso, 45% das respostas certas, em média, comparam com 55% dos resultados idênticos em 2019. Um grupo, o mais numeroso, digamos, a moda daquela prova, respondeu apenas a 20% com respostas certas. E cerca de 4.000 alunos obtiveram resultados de 0 a 0,5%. A português, as coisas são um bocadinho melhores, mas são igualmente más. Portanto, eu pergunto-me, o país está acordado para esta realidade? Que governo é este de maioria absoluta? Que reformas tem feito? O que é que tem feito? Esperemos pelos resultados do PISA que vão chegar. Sim. Veremos como está Uma a educação, das coisas que o Governo tem referido várias vezes como positivo nesta matéria da educação é o facto, por exemplo, de se estar a combater o abandono escolar e de termos cada vez menos estudantes, alunos a abandonarem o ensino. Isso é um lado positivo, em seu entender, ou não? Seria um lado positivo se isso fosse verdade. Mas essa é uma manipulação grosseira da realidade. Já referi isto várias vezes. Ainda o outro dia, no programa O Princípio da Incerteza, ouvi a anterior Secretária de Estado e depois Ministra, Alexandra Leitão, referir isso mesmo. Entendamo-nos. Essa constatação estatística é obtida através dos registros do Instituto do Fundo de Desemprego. E, portanto, como é que chegam a ela? Vendo os jovens, os cidadãos entre os 18 e os 24 anos, que não terminaram o ensino secundário e que estão inscritos no Fundo de Desemprego. Ora, isto é uma manipulação total da verdade. Quantos portugueses que não estão lá inscritos não terminaram o seu ensino secundário? Aliás, o que eu estou a dizer já foi dito pelo insuspeito Tribunal de Contas, que disse que não era legítimo o Governo falar disto, nós falarmos disto, porque não há dados objetivos, fiáveis, que permitam fazer tal afirmação. E o próprio Conselho Nacional de Educação diz a mesma coisa. Portanto, seria decente, seria honesto, seria de respeito para com os portugueses que não se continuasse a invocar este dado como sendo uma grande realização do Governo e um grande progresso. Então, professor Santana Castilho, nada se tem feito de bom e no sentido certo em educação nos últimos tempos? Não, isso não é verdade. Quando nós comparamos... É uma pergunta. Eu digo-lhe, essa pergunta, eu sei que é uma pergunta. Não, tem-se feito muita coisa positiva na educação. Mas chegamos a essa conclusão quando analisamos séries longas de dados estatísticos e realmente Portugal evoluiu terrivelmente. Mas evoluiu
quando tivemos políticas que procuravam rigor e que acreditavam mais nos professores. A involução começa com Maria de Lourdes Rodrigues, com o descrédito que começou a ser lançado sobre os professores, com a proletarização da classe, com a criação em avalanches completamente mentecaptas de trabalho administrativo, de cargas administrativas, de plataformas informáticas, de tentativas de medir tudo e todos de maneira completamente inconsequente, como se ensinar fosse uma competição de velocidade. E agora temos um problema novo, porque temos os professores à beira da extinção, não é? Há o grave problema para resolver da falta de professores que já se sentiu este ano e que se vai sentir nos próximos anos e que há os estudos que o vêm demonstrar de uma forma muito clarinha. Terá o Governo garras para resolver este problema? Não, não tem. Não tem porque é ignorante e não está apostado em fazer reformas. Mas é curioso, o que acaba de dizer que é uma verdade, não é verdade para o Ministro. Ele ainda há pouco tempo disse que o sistema educativo português, ao contrário do que se passa noutros países, ainda não enfrenta uma carência generalizada de profissionais. Quer dizer, o homem deve estar noutro mundo, não neste. E justificou, mentindo, ele justificou alegando que foram preenchidos no ano letivo que terminou cerca de 27 mil horários em substituições. Isso significaria, segundo o raciocínio nada cartesiano dele, que haveria 27 mil profissionais disponíveis em momentos diferentes do ano letivo. Ora, o problema é que tudo isto é falso. As 27 mil, os 27 mil horários que ele falou não foram horários de substituição. 18 mil, pelo menos, foram horários anuais e, portanto, não de substituição. De maneira que eu podia estar aqui uma hora a citar-lhe afirmações do Ministro que são falsas, que são manipulatórias, que são propagandísticas. De maneira, sim, temos um problema grave de professores que só se resolve quando se reestruturar a carreira docente, designadamente no que toca à desburocratização do trabalho docente, ao reconhecimento da independência intelectual, científica, pedagógica e metodológica dos professores, à valorização salarial dos professores, à progressão profissional, ao modelo de avaliação de desempenho, aos concursos de recrutamento e mobilidade, enfim, a tantas matérias que um ministro ignorante e uma maioria absoluta nada reformista mexerá. Portanto, não espera que haja alterações em relação Quanta gente não espera. À forma como é feito o enquadramento dos professores e a todas as ferramentas que lhes são dadas ou deviam ser dadas, no seu entender, para que eles pudessem ensinar de outra forma e com outro gosto, provavelmente. Porque eles pudessem ensinar, porque é essa a sua missão. Mas 80% do trabalho hoje de um professor não é feito na sala de aula. É feito fora da sala de aula. E na sala de aula depois tem todo um problema de disciplina que resulta da pedagogia oficial do Ministério relativamente aos alunos, que lhes tem passado a ideia de que passar de ano e ter sucesso escolar não requer trabalho, nem requer empenho. Os alunos hoje, aqueles pelo menos que têm em casa referências positivas, interrogam-se sobre se vale a pena aplicarem-se. Porque aquilo que eles verificam é que colegas indolentes que nada fazem são os beneficiários de um falso conceito que este Ministério tem empolado, essa decantada inclusão, através do qual vai dizendo aos nossos jovens que conseguem reconhecimento escolar sem fazerem nada. E os outros que são aplicados, que estudam, que se esforçam, perguntam se vale a pena continuar a fazer isso quando veem que os vizinhos do lado têm os mesmos resultados fazendo coisa nenhuma. Há uma palavra que junta todas essas ideias, professor Santana Castilho, que é desmotivação, não é? E há uma desconformidade hoje
inculcada na escola por este governo PS, uma desconformidade preocupante entre os compromissos que a escola não pede aos alunos e aqueles que, infelizmente por um lado e felizmente por outro, a vida fora da escola vai exigir dos alunos. Isto é insufismável. E este devia de ser o debate do Estado da Nação. Os critérios hoje de avaliação educacional variam terrivelmente de escola para escola. Os alunos com níveis idênticos de conhecimentos e competências podem ter classificações completamente dispares consoante a escola. Face a isto, o que é que o Governo fez? Pura e simplesmente terminou com todos os instrumentos de recolha objetiva de dados que permitissem fazer comparações, mas comparações fiáveis. Terminou com os exames, com as provas de avaliação externa. Nós hoje não temos recolha de dados fiáveis para sabermos o que é que estamos a fazer bem e o que é que estamos a fazer mal. Deixei uma ideia, professor Santana Castilho, que eu acho que resume muito tudo aquilo que acabou por dizer aqui e que tem a ver com o facto de a vida é exigente, a vida ser exigente e, portanto, a educação tem igualmente que ser exigente. Muito obrigada, professor Santana Castilho, por este bocadinho de conversa que nos deixou aqui e que nos ajuda também a refletir sobre o estado da educação. Vamos falar agora